Bom, eu sou a Ellen Suzane, tenho 27 anos, nasci e cresci aqui na cidade de Francisco Morato, lá na Santa Casa. Sou a filha mais velha de 3 mulheres apenas em casa. Cresci numa família bem humilde. Meu pai, ele faleceu muito cedo na nossa vida, né? Ele foi embora com 33 anos. Então foi uma fase assim mais complicada, que foi o momento de aprender a lidar com a vida. Então veio as responsabilidades de ter um emprego, sustentar a casa. Meu pai, ele tinha uma frase que ele falava muito, que ele falava: estude e faça sempre aquilo que você quiser para você não ter que fazer aquilo que você for obrigada. Eu tive um casamento de 5 anos, ia fazer 5 anos agora nesse ano. Foi um grande ensinamento. Por meio desse casamento, por meio de tudo que eu passei, Deus pôde me moldar de uma forma para conseguir, além de correr atrás das minhas coisas, não desistir quando as coisas dão errado. Bom, eu acho que muito da parte de você ver a sua mãe ali não conseguindo fazer o básico, que é se alimentar, porque lá em casa era dividido assim, minha mãe era o coração e meu pai era a razão. Então meu pai, ele era toda a parte de pé no chão, de ensinamento, de estudo, de realidade da vida, correr atrás. E minha mãe era a parte do sentimento, empatia, sempre seja humilde, sempre converse com as pessoas. Minha mãe era esse lado e meu pai era esse outro. Então, quando ele se foi, eu já tinha muito isso de sempre estar vendo o que eu poderia fazer para alguém próximo a mim. Quando eu vi essa situação na minha casa, que minha mãe e minhas irmãs eram pequenas, eu tinha 16 para 17, eu peguei a parte de sair para trabalhar muito cedo, voltar em casa, deixar a alimentação pronta, deixar as refeições, mas a questão de você precisa fazer isso. Se você não fizer, não vai ter quem vai fazer. E se você não fizer, é uma pessoa do seu sangue. Se você não fizer por essa pessoa, você vai fazer por quem? Eu sempre fui a pessoa do resolve tudo. Pode deixar que a Ellen resolve. Então, nos meus relacionamentos todos, eu tive poucos, porque eu nunca fui namoradeira. Então, não foi uma fuga da minha realidade, da minha casa, da minha família. Na verdade, foi a vontade de ter alguém pra cuidar de mim. Sabe aquela responsabilidade que eu só cuido de todo mundo e ninguém tá cuidando de mim? Eu queria me sentir amada, eu queria que alguém cuidasse de mim. E antes de eu chegar no meu casamento, eu tive um relacionamento onde eu tava tentando agradar pessoas de todas as formas. Então eu parei de ser aquela Ellen que eu era pra se tornar aquela que a pessoa queria, pra ver se dava certo, sempre pensando no sentido, vou tentar pra ver se dá certo. Só que eu não tava bem ali. E, assim, agora indo mais pro lado sentimental, a minha mãe, o meu pai falecido, não é o meu pai biológico. Ele foi o pai que Deus colocou pra mim na minha vida. Pra você entender, a nossa família é família evangélica. E quando a minha mãe engravidou de mim, então ela teve muito aquela pressão de achar que seria expulsa de casa, que meu avô não aceitaria, porque eles eram bem rígidos. Mas Deus mostrou pro meu avô e falou que não, que ela estava grávida, ia ser uma varoa, né? E que ia ser a companheira dela. Antes da minha mãe contar pro meu avô chegou na minha mãe e falou pra ela: ó, Deus me mostrou, vai ser uma varoa, vai ser sua companheira, pode ficar tranquila que o pai, que no caso é meu avô, vai estar com você. Quando a minha mãe conheceu quem foi meu pai mesmo, e um belo dia ele deixou ela na casa do meu avô, mineiro brabo, abriu a porta com tudo e virou pra ela e falou assim: você já tá querendo arranjar mais um filho? E aí o meu pai virou pra ela e falou: você tem filho? Aí ela falou: tenho uma filha. E ele perguntou se podia me conhecer. Ela disse que não, que achava que não era legal e tal. E aí nisso eu vim engatinhando, né, atrás assim da porta. E cheguei nele, parei na frente dele e chamei ele de pai. Eu não tinha nem 1 ano. Então assim, ali naquele momento a minha mãe me conta que ele virou pra ela e falou: a partir de hoje você e ela são minhas. Vou casar com você, ela vai ser a minha filha. Com 17 anos, ele pegou a minha mãe, me pegou, tirou da casa do meu avô, levou pra casa dele, né, na casa, no caso, ele morava com a mãe dele, né, a minha avó, levou pra lá e ali ele cuidou como um pai. Então, quando chegou nessa fase, minha mãe foi pela dor, como Deus já tinha falado, pela morte do meu pai, ela foi voltando a se aproximar da igreja. Eu fui a companheira dela, que acompanhei ela nesse caminho de ir com ela pra igreja. Nisso, eu peguei o gosto, né, de estar ali, de servindo a Deus. E quando eu decidi que eu ia mudar mesmo, que ia ser diferente a minha vida, eu estava em um relacionamento que já era tóxico. Só que eu virei para Deus e falei: Senhor,
o senhor fala que o senhor tem promessa na minha vida desde o ventre da minha mãe. E eu falei, se o senhor me der um sinal, eu largo tudo que tá acontecendo aqui, entrego a minha vida nas tuas mãos, e o que o senhor fizer, eu vou falar amém. E assim eu fiz, Deus veio, passou uma semana, 7 dias certinho, nos mandou o sinal ali. E aí eu saí desse outro relacionamento, saí sem nada, só com meu documentinho, uma mochilinha de lado, e deixei roupa, deixei tudo também. Voltei pra casa da minha mãe, que é aquela parte onde a gente se sente envergonhada. Acha que dar um passo pra trás é como se você estivesse sendo derrotada, mas não, às vezes é necessário você dar um passo pra trás pra você dar 3 pra frente. E foi o que aconteceu. Voltei pra casa da minha mãe, a gente ficou mais firme, eu mais companheira ainda dela na igreja, aí eu decidi que era meu momento de servir a Deus. Quando eu conheci quem foi o meu esposo, ele também era da igreja, então a gente casou, foi morar junto, e aí sim eu fui conhecer a pessoa de verdade mesmo. E aí foi onde tudo começou, sabe? Tudo de bom e tudo de ruim. E aí foi por esse motivo. Quando eu decidi o divórcio, aí foi outra dificuldade também, mais difícil também. Mas quando você tem a certeza que Deus está com você, que a salvação é individual, então se você tentou ao máximo, foi sábia ao máximo, e mesmo assim você está perdendo para salvar uma outra pessoa que não tá na vontade disso, aí você percebe que não é isso que Deus quer para sua vida. Eu acredito que eu deva, né, ser a princesa da quebrada, para além de mostrar que nós temos muita oportunidade aqui, é uma forma de mostrar que por mais que você não está ali tendo uma vida dos seus sonhos, ainda não chegou naquele seu objetivo, mas isso é possível, né? Então você pode sonhar, acreditar e confiar que vai dar certo. Então, tanto que quando falou lá do Chivas, que vai ter o acompanhante, não tive dúvidas, é mãezinha, vai comigo, vai ser uma noite muito especial. A conquista, sabe? Poder falar, nossa mãe, isso aqui veio através de uma oração que eu corri atrás e deu tudo certo, Deus está com a gente, Deus está abençoando. Bom, galera, eu sou a Ellen Suzane, essa foi um pouco da minha história, espero que vocês tenham gostado e vote bastante para que eu ganhe esse Princesa da Quebrada.